Vamos lá, então. Bom, estamos falando sobre representação gráfica de uma tabela de distribuição de frequências, certo? Então, eu dizia que uma tabela de distribuição de frequências, ela pode ser representada basicamente de 4 maneiras, certo? Histograma, polígono de frequência, ogiva e curva de frequência. Hoje nós vamos ver essas 4 formas de representação gráfica. A representação gráfica de uma tabela de distribuição de frequência ela é ligeiramente diferente da representação gráfica quando você não tem intervalos de classe, tá? Porque você tem que dar um jeito de inserir as classes no gráfico. Então, como que isso vai ser feito? De 4 maneiras, eu vou começar aqui então pelo histograma, tá? O histograma a gente usa ele basicamente quando tem intervalos de classe. Então, eu posso fazer dessa forma, que está aqui no slide, tá? Eu posso fazer dessa forma, que está aqui no slide. O que nós temos aqui? Nós temos no eixo horizontal as classes, ó, de 18 a 25, de 25 a 32, de 32 a 39 e assim por diante. E a altura é mais ou menos como o gráfico de barras, só que as colunas aqui, elas são juntas, tá? O gráfico de barras, ele tem as colunas separadas. Aqui nós temos as colunas todas juntas, tá? No histograma. Justamente porque cada limitezinho aqui representa um pedacinho, uma classe. Cada pedacinho aqui representaria uma classe, tá? Então, pode ser feito dessa forma. Aqui eu nem vou me ater a ele, porque é muito intuitivo, né? 18 a 25 vai até aqui, de 25 a 32 vai até aqui, e assim por diante, tá? Eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente aqui na aula para vocês do que essa que está aqui no slide que vocês têm aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui na tabela e vamos fazer com base na tabela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ver é o quê? Qual é o limite inferior da primeira classe? O limite inferior da primeira classe é 18 e o limite superior da última classe é 67. Então, ele vai de 18 a 67, indo de 7 em 7, certo? Foi esses intervalos que nós definimos na última aula, de acordo com a regra, fórmula de Sturges lá e tudo mais. Então, deixa eu fazer aqui um eixo horizontal. Nesse eixo horizontal, nós vamos ter os preços, ok? Os preços em reais. E o menor valor que nós temos é o 18. Então, deixa eu fazer aqui o eixo vertical. O eixo vertical, tá? Os preços, eles começam em 18 e vão até 67. Então, eu vou marcar aqui de 18 até 67, de 6 em 6. Veja que os valores que eu estou marcando aqui no eixo vão ser os valores das classes, tá? Os limites de cada classe. Então, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60 e 67. 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60 e 67, ok? Então, temos aqui os limites de cada classe. Nós sabemos que não começa em 18, tá? A contagem começa do zero. Então, eu vou fazer assim, ó, eu apago um pedacinho aqui, tá? E coloco aqui uma ondinha aqui só para dizer que nós cortamos um pedaço do eixo, tá? A gente não começou de zero, nós começamos já de 18, que era o que interessava, ok? E na frequência, como nós temos frequência muito próximas de zero, tá? Então, eu posso começar no zero. Caso nós tivéssemos só frequências altas, eu poderia fazer esse corte no eixo Y também, tá? Mas não vou fazer porque não tem necessidade, nossas frequências têm aqui 2, tem 5, tem 6, então eu não preciso fazer gráfico muito grande. Vou marcar aqui de 5 em 5, tá? Tanto faz. Poderia colocar de 2 em 2, como vocês preferirem aqui. Aliás, eu vou colocar até de 2 em 2 para ficar diferente do que tem lá. Vamos lá. Então, vou marcar aqui de 2 em 2. Então, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Como o nosso maior valor é 13, então ele vai ser suficiente. Caso fosse mais, a gente teria que fazer um gráfico maior. Aí compensaria o quê? Diminuir a escala, tá?
escala que podia ser feita menor, podia ser feita uma escala de 5 em 5, alguma coisa desse jeito, tá? Muito bem. Então, de 18 a 25, de 18 a 25 a frequência é 6. Então, eu vou subir até o 6 aqui do 18 a 25. É bom ter uma régua para fazer meio retinho. Sobe aqui até o 6, mais ou menos aqui. Aqui é a mesma coisa. Tá? E aqui. Assim. Muito bem. De 25 a 32, a frequência é 10. Então, a partir daqui, eu subo até o 10. Subo até o 10. Aqui. Ok? E a mesma coisa eu faço aqui. Até o 10. Então, a diferença desse gráfico para o gráfico de barras é que, né, aqui as barrinhas elas são grudadinhas uma na outra. Tá? No histograma nós temos essa ideia de grudar as barrinhas. Agora, de 32 a 39, a frequência é 13. Então, vou subir até o 13. 10, 11, 12, 13. Aqui. E aqui. Aí, de 39 a 46, a frequência é 8. Então, vou subir até o 8. Aqui. 6, 8. Deixa eu fazer assim, que é melhor. Fica mais retinho. Então, não tem erro. É só ir marcando os valores aqui na tabela, tirando da tabela e colocando aqui no gráfico. Tá? De 46 a 53 é 6. Então, vai até aqui. Até aqui. E de 53 a 60 é 5. Então, vai ser até aqui, um pouquinho abaixo. Aqui. E de 67, 60 a 67 são 2. Então, 2. Aqui. Aqui. Tudo bem. Tá aqui, certo? Então, esse daqui é o histograma, tá? Esse histograma representa o preço em reais. Aí você tira essas informações aqui da tabela, né? Preços em reais. Deixa eu ver. Aqui na sistema da frequência, esse histograma representa o preço em reais do álcool. Certo? Preço em reais do álcool gel. Título, aqui o corpo da tabela. Então, o que, que muda desse gráfico aqui para aquele que a gente fez na outra aula, que era de barras ou colunas? A diferença é que no histograma nós temos os gráficos grudados, tá? Isso é importante porque difere um tipo de gráfico do outro. Os dados, eles ficam grudadinhos, as colunas, eles ficam grudadinhos umas com as outras assim, tá? Justamente por causa das classes. O que eu sei? Que de 18 a 25, de 18 a 25, eu tenho essa quantidade de frequência. De 25 a 32, tenho essa. E assim por diante. Lá no gráfico de barras, nós tínhamos o quê? A gente tinha um valor aqui, por exemplo, tinha aqui 18, 25, 32. A gente tinha uma barra aqui, uma barra aqui, uma barra aqui. Era a diferença, porque elas são separadas, tá? Quer dizer que esse valor, essa frequência aqui é só do 18, essa frequência aqui é só do 25. Agora não, agora nós temos ele em intervalo. Por isso que tem que ser representado com as colunas juntas. Porque os limites de cada classe
O limite superior da primeira classe é o limite inferior da segunda. Então, não precisa escrever o número duas vezes, tá? Essa é a diferença entre os dois tipos de gráficos. Por isso que na distribuição de frequência com intervalo de classe, a gente tem que fazer eles grudadinhos assim, tá? Mas nada impede que faça dessa forma, tá? Colocando aqui as classes, ó, 25, 32, 32, 39. Também dá para colocar dessa maneira aqui. Mas tem que lembrar que eles são juntos, tá? Isso aqui é um histograma, então, com as colunas juntas. Histograma, certo? Alguma dúvida no histograma? Não. Tranquilo, né? Compreender. Ótimo. Então vamos para o próximo gráfico, que é o polígono de frequência, tá? O polígono de frequência nós fazemos com base no histograma. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Então vamos fazer aqui o polígono de frequência. Colar. Aqui. Aqui. Beleza. Então, eu peguei aqui o histograma, tá? E vou fazer o polígono de frequência com base no histograma. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Para fazer o polígono de frequência, a gente vai pegar o quê? Nós vamos marcar os pontos médios de cada intervalo, tá? Nós temos esses pontos médios calculados aqui, ó, tá? O ponto médio é o valor observado na segunda coluna aqui, que nós calculamos fazendo o quê? Fazendo a média do intervalo, tá? Eu vou fazer o quê? O menor valor aqui, mais o maior dividido por 2, eu tenho a média do primeiro intervalo. Esse mais esse dividido por 2, eu tenho esse aqui. E assim por diante, tá? Então, eu vou usar o ponto médio para fazer o polígono de frequência. Como que eu faço, então? Eu vou marcar aqui o ponto médio. Eu vou marcar aqui o ponto médio. Deixa eu pegar o ponto. Vou marcar aqui o ponto médio. Então, o ponto médio entre 18 e 25 é esse daqui, tá? Entre 25 e 32, esse daqui. Esse, mais ou menos, tá? Esse e esse. Não precisa colocar o valor nesse primeiro momento, tá? Se eu colocar o valor aqui do ponto médio, 21,5. Não precisa, não tem necessidade. Eu só vou marcar aqui no extremo de cada coluna aonde está o ponto médio. Então, eu tenho ele aqui, tenho ele aqui, tenho ele aqui, 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 esse e esse, tá? Então, eu marquei todos os pontos médios de cada intervalo. Agora, eu vou ligar esses pontos, tá? É como se fosse um gráfico de linha, mas ele é chamado de polígono de frequência. Mas, basicamente, é um gráfico de linha. Aqui. Agora, aqui. 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 E aqui. Certo? Bom, para ser um polígono tem que ser uma figura fechada, né? Então, eu vou ligar aqui, ó. Do 18, aqui do primeiro ponto, eu vou ligar aqui para fechar o polígono, tá? Só para fechar o polígono, tem que ser fechadinho. Então, eu venho aqui e fecho ele aqui. Ok? Ele fica fechadinho. Mesma coisa aqui no final. Eu fecho ele no último extremo aqui. Pronto, certo? Agora, eu venho e apago as colunas. Apago todas as colunas. Aqui. Apagadinho. E temos aqui o polígono de frequência, tá?
Saindo do ponto médio de cada classe, nós temos os pontinhos que formam o polígono, que seriam os vértices, né, do polígono. Aqui e aqui. E temos o nosso polígono de frequência, tá? Aqui ele ficou mais bicudo porque a gente fez uma escala menor aqui no eixo Y do que tá aqui, tá? Ele ficou mais achatadinho porque aqui foi feito de 5 em 5. Então, o maior valor tá perto do último lá, mas é pequeno, né? O eixo vertical ficou mais alongado, nosso aqui, por isso que ele ficou maior do que aqui. Mas essa é a ideia, tá? O polígono de frequência é um polígono formado pelos pontos médios de cada classe. Então, eu faço um ponto aqui, onde a coordenada x é o ponto médio e a coordenada y desse ponto é a frequência, tá? Então, aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo. A coordenada x é o ponto médio e a coordenada y é a frequência na classe. E aí, marco esse ponto e ligo os pontos, tem um polígono, tá? Esse aqui é o preço do álcool gel. Aqui nós temos o polígono de frequência. Polígono de frequência, certo? O próximo gráfico que nós vamos fazer é ogiva, ou polígono de frequência acumulada. Tá? Então, o próximo gráfico é chamado de ogiva, ou polígono de frequência acumulada. Como que vocês acham que é? A gente vai fazer com base na frequência acumulada, certo? Acumulada. Com base na frequência acumulada. Então, vamos dar uma olhada aqui como que está a frequência acumulada. A frequência acumulada é essa daqui, certo? Essa coluna aqui. Onde nós vamos somando os valores até aquela classe, tá? A frequência máxima na ogiva é o número de elementos da amostra, que são 50, tá? Então, a linha horizontal, a linha vertical, aliás, ela tem que ir até 50. Então, vou fazer aqui de 10 em 10, para ela ir até 50. 50, 40, 30, 20, 10 e aqui 0, tá? Aqui eu vou colocar o eixo X. Da mesma maneira que no outro, eu vou colocando os limites de cada classe no intervalo aqui, ó. Começa pelo 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60 e 67. Começo por aqui. Aqui nós temos os preços. Preço em reais. E aqui nós temos a frequência acumulada. Frequência acumulada. Frequência acumulada. Eu vou colocar aqui 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60 e 67, tá? Novamente, vou fazer aquele pique aqui no começo do eixo X, tá? Para dizer que não começou do zero. E temos aí o eixo dos preços. Aí vamos olhar para a frequência acumulada agora. A frequência acumulada da primeira classe é 6. Então, eu vou pegar o ponto médio da classe, novamente o ponto médio, e vou subir até 6 unidades, tá? Então, aqui vai dar bem pouquinho, porque aqui o nosso primeiro limite é 10, né? Então, ele vai subir bem pouquinho. Vou marcar aqui mais ou menos onde que seria o 6. Subir um pouquinho aqui. Pronto. Aqui temos o primeiro ponto da frequência acumulada. O segundo ponto, a segunda classe de 25 a 32 é 16. Então, do ponto médio aqui, marco o ponto médio e subo até o 16. Mais ou menos. Tem uma noção. Mais ou menos aqui, certo? O próximo, de 32 a 39, marco o ponto médio e vou subir até o 29. Então, 29. Mais ou menos aqui. Aí, de 39 a 46, eu vou subir até o 37. Então, marco aqui o ponto médio e subo até o 37.
De 46 a 53, eu vou subir até o 43. Menos aqui. E do 43 ao 60, vou subir até o 48. 53 ao 60, né? Aqui. E do 60 ao 67, eu subo até o 50, até o final. Ok? E aí vou ligando esses pontos. O que deu errado aqui? Ah, tá, o 18 tá errado, né? Não tá no ponto médio. Tirei do extremo ali do 18 ao 25. Agora eu ligo esses pontos. E temos a curva de frequência acumulada, o polígono de frequência acumulada. Aí a gente fecha ele, como todo polígono, né? Eu fecho aqui e fecho aqui. E fecho aqui. Temos o polígono de frequência acumulada, tá? O que esse polígono me diz? Um pouquinho. Esse polígono diz... Esse polígono, ele diz para mim... esse polígono, ele diz para mim aonde eu tenho a maior presença de dados, tá? Se ele começar já grande e manter o tamanho, por exemplo, olha aqui, o que acontece aqui? Ele começou pequeno, foi crescendo e manteve o tamanho grande. Agora, se ele for mais reto, por exemplo, fosse assim, ó, subisse lentamente e continuasse reto, assim, por um bom tempo, quer dizer que a maioria dos dados estão no início, tá? Agora, se ele fosse, como é aqui, uma curva, quer dizer que a maior parte dos dados estão no meio. Ele cresce até aqui, depois ele mantém, tá vendo? Ele cresce até chegar aqui assim, mais ou menos, depois ele meio que mantém essa subida linearmente, tá? Então, eu tenho maior presença dos dados aqui no meio da amostra, do começo para o meio da amostra, tá? No final não tem muito, porque ele está mantendo aqui uma regularidade no movimento, né? No tamanho, para onde vai o gráfico, certo? Então, essa daqui é a ogiva, também chamada de polígono de frequência acumulada, tá? Pode também ser feito com a frequência relativa. Tanto esse daqui, quanto esse daqui, ao invés de fazer com a frequência absoluta, como eu fiz aqui, tá? Frequência absoluta, como eu fiz aqui, ele pode ser feito com a frequência relativa também. Posso usar isso aqui para fazer, tá? Da mesma forma que eu posso usar esse aqui para fazer a ogiva também, mesma coisa, tá? Então, pode ser com a frequência ou pode ser com a frequência relativa, tanto faz. Para ficar bem completinho, pode até fazer assim, ó, se quiser. E fica um gráfico bem completinho. Você pode colocar aqui em cima percentual. Aqui é 12%, aqui é 16%, aqui é 10%. Pode colocar o percentual aqui em cima que fica bom também, tá? Fica mais completo. O que você fizer para deixar o gráfico mais completo é interessante. E o último que nós vamos ver é a curva de frequência, tá? Aqui. Aqui nós temos a ogiva. E o último que nós vamos ver é a curva de frequência, tá? Pensa no seguinte. A curva de frequência, ela é uma maneira de fazer com que o polígono deixe de ser um polígono e passe a ser uma curva. Imagine que se ao invés de ter 7 classes aqui embaixo, tem 7 classes, né? São de 18 a 67 divididos de 7 em 7. No total, 7 classes. Imagine se ao invés de ter 7 classes aqui, eu tivesse 20 classes, ou 30 classes. Uma quantidade grande de classes aqui. O que ia acontecer? Esse polígono, ele ia ficar com muitas arestas. Ia ficar assim, assim. Ia ficar assim, 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 assim. Muitas arestas, tá? Digamos que cada risquinho aqui seja uma aresta possível. E aí, quando você coloca muitos vértices, aliás, desculpa, muitos vértices no polígono, o que acontece? Ele acaba virando uma curva, tá? Ele deixa de ser um polígono, como é esse daqui, uma figura
geométrica, com vértices e tudo mais, e ele passa a ser uma curva, tá? Então, a ideia da curva de frequência é justamente essa, é a gente dar uma lustrada no polígono, tá? Eu pego o polígono e dou um polimento. Esse polimento é uma média ponderada que a gente faz com as frequências aqui, para que ela deixe de ser um polígono e passe a ser uma curva, tá? Então, antes de construir a curva de frequência, tá? Nós temos que calcular temos que dar esse polimento no polígono, ou seja, eu preciso fazer cálculos com as frequências para que o polígono, para que a estrutura, essa estrutura aqui, deixe de ser um polígono e passe a ser uma curva, tá? Essa é a ideia. Então, qual o cálculo que a gente faz? Para encontrar a curva de frequência, nós vamos fazer um cálculo chamado de frequência calculada, tá? Então, é mais uma tabela lá para a coluna. O que acontece? A gente vai fazer uma média ponderada na frequência de cada classe. O que é essa média ponderada? Eu vou fazer a frequência da primeira classe, da classe anterior, 2 vezes a frequência dessa classe, mais a frequência da classe posterior, tá? O peso que eu tô... Por que é uma média ponderada? Porque eu estou dando um peso maior para a frequência da classe. Tá vendo que eu estou fazendo 4 frequências, anterior, 2 vezes a da classe mais a próxima, tá? Estou pegando 4 valores e dividindo por 4. Só que eu estou dando um peso maior para a classe em questão, classe que nós estamos trabalhando. Na prática, como que funciona essa frequência calculada? Então, por exemplo, tem aqui a tabela, né? E a tabela, eu vou fazer só a parte que importa da tabela, que é a parte da frequência, tá? Da média. Cadê? Eu tenho ela aqui. A classe vai de 18 a 25, 18 a 25, de 25 a 32, de 32 a 39, de 39 a 46, de 46 a 53 e de 53 a 60, ok? Tem aqui, então, os preços. Ainda a gente está falando da mesma tabela da aula passada, tá? Quem não viu a construção dessa tabela, tem o vídeo lá, você pode dar uma olhadinha. A frequência vai ser, então, 18 a 25 era 6, 10, 13, 8, 6, 5, tá faltando 2. Ok. Agora nós vamos fazer o cálculo da frequência calculada, tá? Então, eu vou ter mais uma coluna que é a FCI, frequência calculada. Lembrando que aqui é 1, 2, 3, 5, 6, 7, tá? Então, como é que tá essa fórmula aqui? Ela tem uma cara feia, mas tem um bom coração. FCI, ou seja, a frequência calculada na classe I, é o quê? É a frequência da classe I menos 1, mais 2 vezes a frequência da classe I, mais a frequência da classe I mais 1, dividido por 4, tá? Quem que é o I? O I vai ser as classes aqui, a classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, vamos começar pela classe 1. Então, para I igual a 1, tá? I igual a 1, eu vou estar calculando o quê? A frequência da primeira classe, tá? A frequência calculada dessa classe aqui. Esse valor aqui eu vou estar encontrando primeiro. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os I's aqui por 1, tá? Então, vai ficar assim. FC1, frequência calculada da classe 1 aqui, é igual a F de 1 menos 1, mais 2 F de 1, mais F de 1 mais 1, dividido por 4. Estou fazendo conforme a fórmula primeiro, depois que a gente pegar o jeito, não precisa mais de usar a fórmula, tá? Já fica tranquilo de entender. F menos 1, 1 menos 1 é 0. Então, FC1 vai ser o F0, 1 menos 1 aqui, 1 menos 1 aqui é 0, tá? Mais 2 vezes F1, F1 esse aqui, F1, 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 mais F de 1 mais 1, que é F2, dividido por 4. Quem que é F0?
F0 é a frequência na classe 0. Nós não temos classe 0 aqui, então a F0 vai ser 0, tá? A F0 vai ser 0. Mais 2 vezes F1 é a frequência na primeira classe. É esse valor aqui, ó. Frequência na primeira classe, que é 6. Mais a F2, que é a frequência na segunda classe, esse valor aqui, que é 10. Opa, 10. Dividido por 4. Então, o que eu faço? Eu faço a frequência anterior, tá? A frequência anterior não tem, então é 0. 2 vezes a frequência mais a frequência posterior e divido por 4, tá? Então, ó, frequência anterior, 2 vezes a frequência mais a frequência posterior e divido por 4. Essa é a ideia da frequência calculada. Eu faço uma média ponderada entre os valores e aí eu dou aquela polida na curva, sabe? Aquela polida geométrica na curva. 2 vezes 6, 10. 10 mais 2 vezes 6, 12. 12 mais 10, 22. 22 divididos por 4. Deixa eu fazer aqui. 22 divididos por 4 é 5,5. Tá? Então, a primeira frequência aqui é 5,5. Essa é a frequência calculada. Tá? A próxima, vou fazer a mesma coisa. Então, para aí igual a 2. Vou fazer só mais um assim, tá? Cheio de coisa. Depois eu faço normal. Vai ser o quê? Só olhar a fórmula. F1 menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1. FC2 vai ser F2 menos 1, mais 2 vezes F2, mais F2 mais 1, sobre 4. Tá? FI menos 1, mais 2, aqui, ó, FI menos 1, mais 2FI, mais FI mais 1. Anterior da classe da próxima, da posterior. Frequência anterior, frequência da classe e frequência posterior. Então, a frequência da classe 2 vai ser o quê? A frequência 1, mais 2 vezes a frequência 2, mais a frequência 3, tá? Frequência anterior, 2 vezes a frequência da classe, mais a frequência posterior. Antes, essa e agora. Lembrando que essa classe que eu estou calculando, da frequência 2, ela tem um peso maior na hora da média. Por isso que é uma média ponderada. Dá mais peso para esse elemento do que para os outros aqui, tá? Então, a frequência na classe 2 vai ficar. A frequência 1 é 6, mais 2 vezes a frequência 2, que é 10, mais a frequência 3, que é 13. Como que eu sei que essa é a frequência 3? Pelo I aqui, ó. I vale 3, isso é F3. I vale 4, isso é F4, tá? A próxima é 13, dividido por 4. Então, a frequência calculada vai ficar 6 mais 20 mais 13 divididos por 4. 6 mais 20 mais 13 divididos por 4 vai ficar 9,75. 9,75, certo? Então, aqui nós temos o cálculo. Como que eu faço para calcular? Claro que se você tiver um pouquinho de segurança, não precisa fazer essa fórmula, não precisa montar ela para todos. Sabe o que eu faço? Eu faço essa... Deixa eu apagar esse monte de risco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a frequência da... Eu vou fazer... Para eu calcular essa aqui, ó, frequência na classe 3, eu vou fazer essa daqui, 2 vezes essa e essa, tá? Essa tem peso maior do que as anteriores, então o cálculo é frequência 1, a frequência da classe anterior, 1, mais 2 vezes, não era 1, né? Era 10? Era 10, eu acho. Era 10, pagou. A frequência anterior, que é 10, mais 2 vezes a frequência da classe, que é 13, mais a próxima, que é 8, dividido por 4. Tá? Então, é anterior, 2 vezes a classe, mais a próxima. Aqui vai ficar... Aqui eu não calculei todos. Mas tem aqui, né? Ó. Vai ficar, então, 5,5, 9,75. Aqui vai ficar 11, 8,75, 6,25, 6,25, 4,5 e 2,25. Certo? Alguma dúvida na frequência calculada? Alguma dúvida, alguém?
Você que travou? Não. Tá tranquilo? Beleza, então vamos lá. Feito o cálculo da frequência calculada, agora nós vamos montar a curva de frequência, tá? Vamos montar a curva de frequência. Eu fiz ela aqui para vocês, tá? Porque eu não tinha ela no livro. Então, eu fiz ela aqui, fiz inclusive nesse aplicativo aqui. E acho que ficou bem fácil de entender ela aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Então, olha só. Então, olha só como é que ela funciona. O que eu vou fazer? Eu vou marcar, tá? Nos pontos médios de cada classe. Então, aqui eu peguei o ponto médio dessa primeira classe aqui, tá? E fiz uma linha até chegar na frequência calculada. Então, esse em vermelho aqui, ó, é a frequência calculada, tá? Na próxima, de 25 a 32, a minha frequência calculada deu 9,75. Então, fiz uma linha até o 9,75. Na próxima classe, a frequência calculada foi 11. Então, fiz uma linha aqui, no pontinho aqui em cima do 11. Na de 39 a 46, a frequência calculada foi 8,75. Então, tá aqui o pontinho relacionado à frequência calculada dessa classe. De 39 a 46, de 46 a 53, o cálculo deu 6,25. Então, tá aqui o ponto referente ao cálculo da frequência calculada. De 53 a 60, deu 4,5. Então, tá aqui o ponto na classe, no ponto médio da classe. E o último deu 2,25. Então, tá aqui o ponto, tá? Muito bem. Então, a gente marca os pontos referente à frequência, ao ponto médio com base na frequência calculada e podemos fazer uma curva ligando todos esses pontos, tá? Faço uma curva que passa por esses pontos. Essa curva é chamada de curva de frequência. Ela é um polimento do polígono. Daí é interessante, quando fazer a curva de frequência, é interessante colocar também qual foi a frequência absoluta, para ver aonde que se perdeu dados na hora da construção da curva de frequência, tá? O que ela fez aqui? Ela deu uma achatada gigante aqui, porque o polígono, ele está passando assim, ó. O polígono está aqui, ó. O polígono, ele está fazendo assim, ó. Sai dos pontos em azul. Tá? O polígono está fazendo assim. Olha o que a curva de frequência fez. Ela achatou um pouco aqui em cima, tá? Essa parte aqui do polígono foi achatada. Ela achatou aqui na parte de cima do polígono. E ela ganhou, perdeu um pouco, ela passou um pouco por cima aqui nessa parte de cá. Aqui nessa parte aqui, ó, tá vendo que ela passou por cima? Então, o que a gente perdeu aqui nesse pedaço, aqui, foi ganhado aqui nesse outro. Então, isso aqui que eu perdi aqui, ele recuperou em partes aqui, certo? E aqui também se perdeu um pouco, mas se recupera um pouco aqui, se recupera um pouco aqui, certo? Então, tem uma diferença, a média ponderada é isso. Você vai fazer esse polimento aqui na curva, vai perder em alguns momentos, mas vai ganhar em outros momentos também, tá? Então, por isso que é interessante marcar, quando faz a frequência calculada e marca, faz a curva de frequência, é interessante colocar os pontos referentes às frequências exatas, tá? Aqui era 6, tá vendo? O ponto que eu encontrei calculado foi 5,5, foi ligeiramente menor. Aqui a frequência era 10. O valor que eu encontrei foi 9,75, então ligeiramente menor que o original. Aqui eu encontrei 11 e o original era 13, então aqui deu bem menor que o ponto original. Aqui eu encontrei 8,75 e o valor era 8. Não, acho que era 8. E eu encontrei 8,75. Então, o ponto calculado ficou maior do que o ponto real. Então, o valor real aqui está o que eu encontrei calculando. Aqui o valor real também ficou maior do que aquele encontrado, que é aquele feito na distribuição de frequências. Aqui ficou um pouquinho menor e aqui ficou um pouquinho maior o ponto calculado do que o ponto que eu tinha antes, tá? Então, esse achatamento faz a gente perder um pouco de informações, tá? Essa perca que acontece
ela é compensada em alguns outros momentos pela forma da curva. Tá? Com base na curva de frequência, nós podemos saber aonde estão a maioria dos dados. Tá? Então, a curva de frequência é a forma que essa curva tem, ela dá uma caracterização para o tipo de dados que a gente tem. Tá? Então, se a gente tem uma curva simétrica, ou seja, os dois extremos são do mesmo tamanho, mais ou menos, tá? Isso aqui é uma curva simétrica, quer dizer que o quê? Que os valores da distribuição no início e no final são os mesmos, basicamente, tá? Quer dizer que a frequência que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui, tá? Isso aqui é no começo da distribuição, digamos que aqui vai de 10 em 10, tá? 10, 20, 30, 40. Porque vai assim, tá? Os valores que eu tenho de 0 a 10 são basicamente os mesmos que nós temos de 30 a 40. Então, isso é uma curva perfeitamente simétrica, tá? A frequência aqui e aqui é a mesma. E a maioria dos dados estão no meio, tá? Entre 10 e 30. Essa é a distribuição ideal. Daqui a gente consegue tirar várias coisas significativas da amostra. A gente consegue tirar média, consegue tirar mediana, tudo de forma significativa, porque a curva é uma curva simétrica, ok? As frequências nos pontos são iguais. E no extremo nós temos o máximo de frequências. Então, ó, suponha que aqui a frequência seja 5 e aqui a frequência seja 10, tá? Aqui, ó. De 0 a 10, nós tivemos 5 respostas. De 10 a 20, nós tivemos 10 respostas. De 20 a 30, nós tivemos... E assim vai, certo? Então, a frequência calculada, a curva de frequência, ela nos mostra como estão distribuídos os dados, tá? Se a maioria está no meio, se a maioria está no começo, no final, e assim por diante. Então, a curva simétrica é o mundo perfeito. O valor máximo é no ponto central, os pontos equidistantes possuem a mesma frequência, tá? Mesma frequência aqui, mesma frequência aqui. Daí nós temos a curva assimétrica positiva. A curva assimétrica positiva é aquela onde nós temos a concentração de dados maior no início da distribuição, tá? Suponha que seja 10, 20, 30, 40. O que acontece? Aqui, no começo, nós temos a maior parte dos dados. Até aqui. No final, é bem pouquinho, tá? A maioria dos dados estão concentrados no início da distribuição. Da mesma forma que nós podemos ter a curva negativa, ou seja, a maioria dos dados do meio para o final, tá? Então, pode ser positiva, onde nós temos a maioria dos dados no início, ou ela pode ser negativa, onde nós temos a maioria dos dados no fim da distribuição. Como que é isso no início e no fim, prof? Bom, só para ficar claro. Suponha que eu tenha assim as classes de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Supor que eu tenho essas 4 classes, tá? Supor. O que seria uma distribuição positiva? Se aqui eu tiver 20 pessoas, aqui eu tiver 10, aqui eu tiver 5 e aqui eu tiver 1. Isso é uma distribuição positiva. A maioria dos dados estão no início, tá? Positivo. Como que seria a distribuição negativa? Distribuição negativa seria o contrário disso. Seria o contrário disso. Deixa eu só liberar. A negativa seria o contrário disso, tá? Que eu teria como a maioria dos valores no fim. 20, por exemplo. 20, 10, 5 e 1. Tá? Então, no começo não tem quase nenhum dado. No final, nós temos a maioria. Então, aqui nós temos uma negativa, que seria esse formato de curva, e uma positiva, que seria esse formato de curva. E no anterior, lá, a simétrica seria como? Só para colocar aqui como que seria uma distribuição simétrica, tipo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Supor que seja isso. Eu teria o quê? 5 aqui, 10, 10 e 5. Simétrica, tá? Mesma quantidade no começo, mesma quantidade no fim e o maior valor nos extremos, ok? Isso é uma distribuição simétrica. Aqui nós temos as assimétricas, positiva ou negativa, que eu já falei. Pode ser também curva em forma de J, onde as extremidades aqui
aqui a gente tem a concentração total, praticamente, de valores, e aqui a gente tem concentração mínima. Então, como é que seria essa? De 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Seria assim, ó. Por exemplo, 1 aqui, 10 aqui e 30 aqui, tá? Isso é uma extremamente assimétrica, curva em J. A maioria dos valores no final. Se eu inverter isso aqui, eu tenho J invertido. Seria como? A maioria dos valores no começo. A maioria no começo seria o quê? 30, 10, 1 e 1, por exemplo. Isso é uma curva de J invertida. Poderia até, de repente, zerar um deles aqui, não tem problema quando zera, tá? Então, aqui nós temos a distribuição extremamente assimétrica. E também pode ser uma curva em forma de U. Ela também pode ficar assim, a curva de frequência, tá? Como que seria uma curva de frequência assim? Quando nós tivermos, por exemplo, de 10 a 20, de 20 a 30. Seria mais ou menos assim, quando eu tenho a maioria no final e no começo. Por exemplo, 20 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 20 aqui, certo? Isso é uma curva em forma de U. Ela ficaria dessa maneira. Por quê? Porque os valores estão nos extremos. A maioria dos dados estão nos extremos. A maioria das amostras, né, fica nos extremos e poucas aqui no meio. Tá? Então, são essas as formas da curva. Curva simétrica. A distribuição de frequências aqui é simétrica. Isso aqui é simétrico. A curva vai ficar simétrica. Curva assimétrica positiva, a maior parte dos valores está no início. A maior frequência é no início da distribuição, ou seja, nas primeiras classes. Tá? Curva assimétrica negativa é quando a maior parte das classes está no final da distribuição. A maior parte das amostras estão lá nas últimas classes, que é o caso dessa tabelinha aqui. Curva extremamente assimétrica, quando a gente não tem quase nenhum dado no início da distribuição e muitos lá no final. Tá? Ou curva invertida, J invertida. Essa curva aqui é uma curva comum, por exemplo, de salário, renda, por exemplo. A grande maioria por exemplo, se eu começar assim, de um salário mínimo a dois salários mínimos, de 2 a 3, lá no final, quando a gente estiver lá nos 1.000 salários mínimos, por exemplo, nós vamos ter uma pequena quantidade de pessoas. E o início, tudo aqui no comecinho, um salário mínimo. Um salário. Depois aqui vai diminuindo e assim vai, certo? Então aqui nós temos então a curva extremamente assimétrica, ok? E aqui a curva em U, onde os valores maiores estão nas extremidades, ou no começo ou no final, e no meio quase nenhum dado, beleza? Então com isso, o que vocês vão fazer? Essa tabela que vocês já fizeram na última aula, tá? Vocês já montaram a tabela de distribuição de frequência, tá? Eu passei o mesmo exercício justamente para não ter que fazer de novo a contagem aqui, porque ninguém merece, né? Contar isso aqui dá um trabalho danado. Então, eu passei de novo a mesma tabela. Vocês vão fazer, usando os dados aqui, vocês vão construir nessa daqui um polígono de frequência e uma curva de frequência, tá? E classificar essa curva, descrevendo brevemente o gráfico que você encontrou. Aí eu encontrei uma curva assim, isso significa que tal, tá? Essa curva encontrada significa que a maioria dos dados está no começo da distribuição, que grande parte da amostra está nas primeiras classes, ou seja, que vai até tanto a maioria dos dados, coisas dessa forma, tá? E na número 2, vocês vão pegar a mesma também da aula passada, tá? Quem já fez a distribuição de frequências, é só dar seguimento lá e fazer as representações gráficas. Aqui você vai fazer um histograma e uma ogiva e uma curva de frequência, tá? Então é isso. Vocês podem me entregar isso até a semana que vem, não precisa entregar hoje, mas para quem quiser fazer hoje, eu vou ficar disponível aqui para vocês e vou ficar disponível no grupo também, tá? Deixo aqui a reunião aberta e vou ficar disponível no grupo também para tirar dúvida, caso alguém tenha alguma dúvida. E pronto.
E no mais, não tenho ainda nenhuma informação sobre provas, nada, ainda ninguém passou nada para mim, não sei quando vai ser, nem tá travado para vocês aí? Ou estão me vendo? Sim. No mais, então, não tenho nenhuma informação sobre provas, ainda ninguém não foi passado nada pra gente, as provas eram para acontecer na semana que vem, já não, fora essa, hoje é 29, né? Já era para acontecer na semana que vem, só que foi prorrogado até dia 3 o retorno, então não sabemos. Mas de acordo com o que a gente está vendo aí dos outros locais, por exemplo, prefeitura e outros lugares que falaram que não voltam as aulas tão cedo, eu não acredito que vai voltar tão cedo também. E penso eu que em breve a gente vai ter que fazer prova online, tá? Imagino eu. Porque